preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso chuva para florir. A Rádio 9 de Julho passa a apresentar o programa Tocando em Frente. Tocando em Frente. Tocando em Frente. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e ir tocando em frente. Apresentação Ivanildo de Andrade. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora, um dia a gente chega e no outro vai embora. Boa noite, ouvintes da Rádio 9 de Julho. Boa noite, você, querido, querida, ouvinte do programa Tocando em Frente. Hoje, sábado, 23 de janeiro de 2016. Estamos aqui para, mais uma vez, levarmos adiante informação sobre o tema da dependência química. O problema com o uso abusivo de substâncias psicoativas. O que são essas substâncias? Tanto álcool como outras drogas. O eixo que conduz, o eixo que, na verdade, nós somos conduzidos aqui neste programa. Então a ideia é só falar sobre a questão da dependência química e de que maneira a sociedade precisa hoje estar atuando e recebendo também informações para desnudar, né? Ou seja, tornar mais claro, tirar dessa região do preconceito, da negação e trazer para a nossa realidade o tema da dependência química, que na verdade é uma doença, não é uma falha no caráter, mas sim uma doença. Me chamo Ivanildo de Andrade, eu sou psicólogo e apresento esse programa desde 2013. Iremos já iniciar agradecendo na mesa de som nosso querido Lucas Martins. Boa noite. Boa noite, Lucas. No telefone 3932-1600, 3932-1600. Ligue para nós. Quem estará te atendendo? Alex Braga. Isso aí, Alex Braga estará prontinho para ouvir você, para que você possa enviar suas dúvidas, perguntas, críticas e quem sabe até participar aqui ao vivo conosco. Aproveitem para enviar perguntas para os nossos entrevistados, hein? Hoje teremos aqui duas pessoas fantásticas que vão falar sobre essa questão do problema da dependência química em relação à família. Familiar, tem problema, tem dificuldade, tá com alguma dúvida? Fique sintonizado aí na rádio agora que você vai poder tirar a sua dúvida. Você também pode entrar em contato conosco pelo WhatsApp 98371-9681. Repetindo, o WhatsApp DDD 11 98371-9681. Isso aí, e por aqui a gente vai podendo interagir também com você pelo WhatsApp. Eu não consigo ouvir a rádio, minha cidade não pega, não sintoniza, não tem problema, vai pela internet. Lá na internet, nos sites bastidoresdoradio.com e radiositevs.com. Vai lá, acessa, clica lá na opção Rádio 9 de Julho e você vai ter qualidade de som para poder ouvir o programa. Novidade hoje também, quem estiver aí nos ouvindo agora pode ter acesso ao áudio e à imagem, né? Ou seja, nós estamos fazendo o programa aqui ao vivo do estúdio da Rádio 9 de Julho e pelo YouTube você consegue visualizar, nos ver aqui em real time. Sabe como você faz isso? Vai lá no YouTube e entre no nosso canal, o canal Tocando em Frente. E pelo YouTube você vai ter acesso à imagem aqui do bastidor, né? Daqui do estúdio onde nós estamos realizando o programa. Bom, eu quero dar uma boa noite aqui ao senhor Reinaldo Correia, que é palestrante e fala sobre a questão da dependência química e como isso influencia, né, hoje a juventude e como a família precisa e deveria, né, lidar com essa questão. Boa noite, senhor Reinaldo Correia.
Boa noite, Ivanildo. Boa noite a todos os nossos ouvintes, né? Estamos aqui à disposição das informações devidas às famílias. É isso aí, pessoal. Não vamos perder essa oportunidade. Quem está nos ouvindo, já liga para o vizinho, para aquela amiga que você conhece, que tem algum problema. Olha, sintoniza lá na Rádio 9 de Julho, o programa Tocando em Frente. O Reinaldo Corrêa está lá hoje para falar sobre questão família. Também falaremos, sabe com quem? Com o João César Mozinho Queiroz, psicólogo, grande amigo nosso, que sempre que faz um trabalho muito bacana na região da Zona Sul, também voltado para a família. Já mandando também um abraço, sabe para quem? Para o pessoal do Gábata, ali de São Roque, Eliane, Cúrcio, o João Gábata, todo o pessoal aí que está passando pelo processo de tratamento. Um forte abraço para todos vocês e que perseverem e continuem buscando uma nova vida. Também ao Rodrigo Alves e ao Instituto Nova História, que possamos aí sempre estar juntos nessa parceria. Bom, é isso, gente. Essa é a primeira parte do programa, nesse início. Vamos agora para o nosso primeiro intervalinho com a música São Paulo SP, Fernanda Abreu. 3932-1600, ligue. A rádio onde o ouvinte fala. Católica. O pensamento de hoje. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Paulo de Tarso. Tudo posso, né? Você quer fazer o que com a sua liberdade? Está nas tuas mãos. A maior prova do amor de Deus para com o homem é o livre-arbítrio. Só que nem tudo que eu posso me faz bem ou me convém. Então, lidar ou saber escolher aquilo que de alguma forma me ajuda, me permite construir algo melhor ou produzir em mim algo melhor, também tem a dúvida de às vezes você fazer algumas opções por coisas que te corrompem, que te destroem, que te machucam e que fazem você adoecer. A dependência química também é isso, é um ato de liberdade. Você faz uma escolha na sua vida de fazer o uso de uma substância, mas o quanto isso lá na frente retorna com um grande prejuízo. Então, todas as coisas me são lícitas, ou seja, eu tenho a liberdade de escolher, mas, no entanto, nem todas me convêm. E é aí que está a grande responsabilidade, né? Você terá responsabilidade com a sua liberdade. Assumir também a sua corresponsabilidade diante do problema que está instalado. E família, você também é corresponsável neste processo. Você está ouvindo na Rádio 9 de Julho, Tocando em Frente. Tocando em Frente. Tocando em Frente. 7 horas 14 minutos, estamos de volta com o senhor Reinaldo Corrêa. Senhor Reinaldo Corrêa, durante 40 anos atuando como na polícia, como delegado de polícia, há 5 anos trabalhando no DIP, nesse departamento do DENARC de prevenção, alguém que tem uma história, uma história trabalhando com a prevenção em relação ao uso, né, ao abuso de substâncias psicoativas, álcool e outras drogas. E hoje está aqui no estúdio da Rádio 9 de Julho para falar com você, viu, família, ouvinte, de como a família precisa compreender melhor o que está acontecendo e como atuar e como agir. E por telefone nós temos o nosso querido João César Mozinho, que já está também no telefone, psicólogo, e atua ali na região da Zona Sul como, com grupos, também no Conselho Tutelar, faz um trabalho muito bacana. Mozinho está na escuta. Mozinho, você está nos ouvindo? Mozinho? Bom, acho que ele está ouvindo mais ou menos, né? Mas enfim, vamos começar aqui então o programa com o senhor Reinaldo, né? Senhor Reinaldo Corrêa, o senhor como palestrante, alguém que já tem aí anos e anos e anos de experiência nesse trabalho com a prevenção, né? Como é que o senhor vê a questão hoje, atualmente, do nosso jovem na nossa sociedade atual? Esses comportamentos
E como o senhor, qual é a avaliação que o senhor faz desta família, né? Dessa família de hoje, que tem esse jovem, esse adolescente, fazendo a experimentação. Esses pais, eles estão informados, eles estão preparados? Se não, o que eles precisam fazer, né? É uma pergunta, na verdade, bem complexa para responder, mas eu já dou esse mote para o senhor poder trabalhar essas reflexões e se apresentar também para o nosso público. Veja bem, hoje o nosso comportamento do jovem muito nos preocupa, né? O comportamento do nosso jovem. Ele hoje entra de cabeça sem aquilatar os riscos que ele corre, né? E quando você chega a ele, que você dá a ele a informação e chama a atenção de que tudo o que ele abusa hoje, obrigatoriamente, num futuro muito próximo, ele vai colher, e às vezes essa colheita vai ser ingrata, ele começa a se preocupar. Então nós entendemos o seguinte: os pais hoje têm um grau maior de culpa com referência ao que está acontecendo com os jovens. Porque hoje os pais deviam buscar conhecimento, né, conhecimento das drogas, os seus efeitos, e voltar a ter o quê? Diálogo com a família, diálogo com os filhos. Hoje não se tem. Hoje os pais dão excesso de liberdade, hoje os pais não falam aquela palavrinha não, né? Às vezes tem pai que acaba premiando muito o filho, porque ele acha que para ser um bom pai precisa dar de tudo de melhor ao filho. Isso é errado. Você tem que sim reconhecer o mérito do filho quando ele realmente fizer alguma coisa, né, que foi boa. Agora, por qualquer coisinha você dá presentes, você acaba estragando. E hoje o jovem realmente, neste ponto, ele tem causado sérios transtornos dentro da própria família. Ele acaba sendo alguém que gera, que traz para esse contexto familiar questões e problemas que esses pais não estão conseguindo administrar, não estão conseguindo perceber e conseguindo dar uma resposta mais adequada? Primeiro, você tem um ponto. Tem muito pai que tem medo de enxergar o que acontece dentro da sua própria casa. É medo que eles têm? Medo. Medo por quê? Porque ele fala que não sabe como resolver. Então ele desculpa a atitude do filho, dizendo que isso é coisa do adolescente, eu também passei por essa fase, isso com o tempo ele volta, né, de novo ao caminho certo, né? Então isso é o normal daquele conhecimento, daquela busca de sensações, mas não. Hoje nós não podemos brincar com isso, porque hoje as drogas estão potencializadas. E hoje, num tempo muito curto, a turma está ganhando dependência. E essa dependência não destrói só o usuário, destrói também a sua família. O senhor falou uma coisa muito importante. A família ter medo de fazer o enfrentamento do problema, por também desconhecer a gravidade, exato, as consequências. O senhor fala, num tempo muito curto, desenvolve a dependência. Para esse familiar que está nos ouvindo, que talvez tenha essa dificuldade, como que é isso? O que é essa experimentação? O que é esse uso? O que seria a dependência? Como é que isso se dá? Veja bem, ninguém é melhor que o pai para conhecer o filho. Desde o nascimento, ele dá educação, ele acompanha o crescimento. O filho está lá sempre presente, cordial, conversa, senta à mesa para as refeições, né? De repente ele muda. Ele começa a dar respostas atravessadas, ele já não se senta à mesa, ele já se tranca no quarto, ele já se ausenta da casa por longos períodos, tranca armário, tranca gaveta, tem coisa. Por mais que você demore em perceber isso, está lá, fazendo parte do dia a dia da família. E vai piorando a cada dia que se passa. E esse pai, ele cria uma ideia, uma fantasia, percebe que tem alguma coisa errada, mas não toma uma atitude, é isso? Ele acha que a coisa, com o tempo, vai se resolver, e não se resolve. Não é assim, né? Não, não. Aí ele nos pergunta, né, nesse tempo que nós ficamos 5 anos lá na Divisão de Prevenção e Educação, nós dávamos o atendimento aos pais, orientação. Ah, mas como é que eu vou agir? Você age com aquilo que você tem de melhor, você e a esposa, que é o amor filial. Abraça o filho junto com a esposa, fala, filho, estamos sentindo que tem alguma coisa muito grave com você, acontecendo contigo. Então, vamos conversar? Conta o que está acontecendo, que nós não queremos o teu mal, queremos te ajudar. E por pior que seja, nós queremos realmente te tirar dessa. O problema é que às vezes os pais têm que começar a construir isso, porque talvez esse diálogo, essa comunicação ficou distante. Vamos aproveitar e já trazer o nosso querido João César Mouzinho para essa conversa. Boa noite, Mouzinho. Oi, boa noite, tudo bem, meu querido? Tudo bem, estamos aqui no estúdio com o Dr. Reinaldo. Isso, eu estou ouvindo. Correia. Nossa, lamento profundamente não estar aí para abraçá-lo, porque
pelo pouco que eu ouvi, demonstra que ele tem um conteúdo muito vasto. Parabéns pela escolha do convidado. E o que você... como você está percebendo... o senhor Reinaldo falou uma coisa muito interessante, né? Boa noite, querido. Boa noite, mozinho. Graças a Deus. De que a família apresenta ainda um medo no enfrentamento da situação do uso dos filhos, né, dessa experimentação do álcool, das drogas. Como é que você percebe, mozinho, nesse trabalho que se realiza tão bacana também na Zona Sul? Tá. Então, assim, primeiro eu quero agradecer a você e toda a equipe, a Sandrinha, por ter me convidado mais uma vez para participar do programa. Né? Primeiro isso, agradecer o convite. Segundo, dizer que eu consegui 2 livros para sortear. Só que um eu peguei para dar para o Reinaldo, porque eu ia conhecê-lo pessoalmente, e hoje, como é meu aniversário, não deu para ir por causa da minha família. Então, é seu aniversário hoje? Para o Reinaldo e outra é para você sortear com os nossos queridos amigos ouvintes. Opa, vamos fazer isso. Mas é seu aniversário hoje? Hoje é meu aniversário. Eu completo 58 anos. Parabéns. 30 anos de experiência em drogadição. Não sei muito, mas o pouco que eu sei, estou aqui para colaborar. 58 com um corpinho de 30, né? É muito bom a gente ter alguém como o Reinaldo do lado, porque além de você aprender, você só complementa. Uhum. O que eu poderia falar em cima do conteúdo que ele está trazendo para o programa? Sim. É assim, olha. Nesses meus 30 anos que eu trabalho com drogadição, eu descobri 2 tipos de famílias. A envolvida e a que não está envolvida. A envolvida é aquela que algum membro, além da mãe, participa de grupo, acompanha um dependente químico, sabe que a dependência é uma doença. Ponto. A outra é aquela que não tem conteúdo, não se esforça, não pesquisa, não participa de palestra e que acha isso mesmo que o Reinaldo, com todo o conteúdo que lhe é peculiar, afirmou, que isso é um momento transitório. E não é verdade, porque a dependência vem justamente da repetição desse momento transitório. E pai, mãe e família que não participa da rede, por exemplo, de grupo no CAPS, onde eu indico, de grupo no CRATOD, onde eu indico, no grupo no AA, aqui na região sul, no grupo do NA, ou trabalho como o meu, a dependência química vai entrar na casa dela já ganhando de 10-0. Então, o que eu, nesses 30 anos, eu percebi? Eu percebi assim, dentro dessas 2 famílias, eu posso transformá-las em família ideal, para tratamento de drogadição. E o que seria a família ideal? Família ideal é aquela que aceita, primeiro, o dependente aceita tratamento individual, porque o dependente químico é muito orgulhoso. Mas vamos pensar tem muitas frustrações. Sim. Então tem que ser trabalhado isso na terapia individual. Certo. Mas vamos pensar a família ser atendida, só a família núcleo. Uhum. Depois grupo e depois projeto de vida. Mozinho, vamos pensar da seguinte forma. Se a presença do dependente químico. Mozinho, vamos pensar da seguinte forma. Se a gente for pensar numa questão de ideal, é isso mesmo, é o dependente querendo tratamento, a família se envolvendo. Mas eu vou fazer essa pergunta aqui para o senhor Reinaldo, né? A partir da sua experiência, senhor Reinaldo, vendo as famílias, né? Entendendo que o ideal seria realmente alguma convergência no sentido de buscar tratamento e ajuda. Mas o senhor entende como hoje essa família? Que família é essa que nós estamos encontrando na nossa sociedade atual, diante do problema da dependência química? Como que essa família está se preparando ou como ela está demonstrando estar preparada, consciente, enfim, com orientação para lidar com o problema? Totalmente despreparada. Tanto que a procura que se fazia lá no meu tempo com referência ao envolvimento com as drogas era para solucionar o seu problema dentro de casa e o trabalho que o filho estava dando.
Seria tirar o filho de dentro de casa e interná-lo. Porque a família não aguentava mais de acordar durante a noite, com aquelas confusões dentro da sua própria casa, né, a pessoa lá se comportando daquela forma. Ele queria se livrar do problema, não queria resolver o problema. Ele queria se livrar do problema. Quando você chamava a atenção da família, que não era assim, que às vezes pediu internação em caso de maconha, a gente fala, caso de maconha não é caso de internação, é caso de realmente de você, dentro da própria família, resolver. E é o que ele falou, você tem que tratar individualmente o caso do dependente, não em grupo, com ele, porque cada um teve o seu tempo, teve o seu motivo. Então, você não pode fazer isso como se fosse uma forma geral. E também a família buscar, porque a maioria das vezes essa dependência é causada pela própria família. O relacionamento conturbado dentro da própria família. Então, a pessoa adoece a partir daquilo que a família está gerando como problema, dificuldade. Falta de afeto, falta de carinho, falta de atenção, né? Culpa demais. Então, tudo isso aí, às vezes, leva ao abuso do álcool e aí do álcool para as outras drogas o caminho é curto. Então, a gente pode entender que as questões ambientais, né? Aquilo que a pessoa recebe, da forma como ela interage no meio onde ela vive, também pode ser um fator. Um fator de consumo e de até você ganhar dependência. Certo. Mouzinho, como é que você vê isso nas famílias que você atende? Você percebe que essas famílias às vezes chegam, como o senhor Reinaldo falando, sem preparação, sem formação, totalmente vendidas diante do problema instalado dentro de casa? Isso. Olha, eu concordo em número e grau com o que o Reinaldo está falando. É como eu falo, vocês foram muito felizes de convidar uma pessoa que tem tanto conteúdo. E eu queria falar para o Reinaldo que nós temos uma coisa muito em comum. O meu primeiro curso de especialização em droga foi em 83, no DENARC. Eu fui multiplicador do DENARC durante 10 anos. Então eu queria muito conhecê-lo pessoalmente. Bem, é assim, olha, a universidade não me deu isso, os meus cursos de capacitação, especialização, de pós-graduação, mestrado, não me deram isso. Quem me deu isso foi o dependente e foi a mãe e foi a codependência familiar que eu percebi. Então, o que eu fiz? Eu dou curso de drogadição. No meu tratamento, eu dou curso de drogadição para a família. Curso de drogadição esse que eu englobo as drogas que o filho usa, que o pai ou a mãe usa ou a filha, e da região. Como, por exemplo, o último curso que eu dei aqui na minha comunidade foi sobre maconha, sobre álcool, sobre cocaína, sobre crack e lança-perfume. E esse curso capacita, empodera a família de informação sobre. Era essa a palavra. Por quê? Quando a mãe vai conversar com o filho, ele tem testemunha ocular que ela tem conteúdo. Ela não vai só perceber que ele chegou em casa com os olhos vermelhos e boca seca e fuma maconha. Ela vai saber, ele sabe que a mãe sabe que eu ensinei que maconha é alucinógena. Que maconha afeta a concentração e a memória dele. Não é mais aquela que, não, mãe, maconha é natural e não faz mal. A mãe sabe disso. E aí a mãe, quando está sabendo disso... Então, quando a mãe começa a conhecer, ela começa a aceitar mais os nossos convites de acesso à nossa rede. Porque, graças a Deus, eu sou convidado através do meu trabalho filantrópico, não para só eventos nacionais, como eu tenho ido muito no Chile, na Argentina e até na Europa. Mas nossa rede não deve nada para ninguém hoje, a nível de América do Sul. O nosso CAPES, o nosso CRATOD, tá? Eles são, assim, um apoio, uma ponte para a família, para o dependente químico, junto com o terapeuta, fabuloso. Certo, vamos pensar assim. É tanto que esse trabalho que eu faço aqui no meu trabalho filantrópico, no Conselho Tutelar do Jabaquara, com dependentes químicos, eu vou fazer na Liga, desde que o meu amigo Florentino permita. Eu vou atender quem ele me mandar individualmente, vou atender a família núcleo, vou dar curso de drogadição e depois vamos fazer um projeto. Entendi. O Mouzinho, vamos pensar assim,
Hoje nós temos equipamentos e lugares para a família procurar apoio, né? O Miguel Tortorelli está aqui, senhor Reinaldo. Ele é vice-presidente do Amor Exigente, sempre está conosco, participando. Miguel é amigo fazer nosso. um trabalho com o Amor Exigente. Amigo pessoal nosso. O senhor Miguel, amigo do senhor, do Dr. Reinaldo, ele está falando assim, onde a família pode procurar ajuda? Então acho que nós acabamos abordando já esse assunto. E o senhor, como é que o senhor vê CAPs, esses equipamentos que hoje estão aí, o senhor acha que atende a necessidade, não atende? Precisamos melhorar, tá bom? Como é que o senhor enxerga isto, né? Os CAPs precisam ser melhorados. Precisam, né? Precisam. Muitas vezes, lá do DENARC, a gente encaminhava lá a família toda para um CAPS, levando lá seu filho, e às vezes era marcado a primeira entrevista para 3 meses, 6 meses. A primeira entrevista para 3 meses. Então isso é uma coisa que não pode existir. O atendimento tem que ser imediato, né? E às vezes chegava em alguns CAPs, eles só atendiam tabaco. Ah, é? É. Eu achava isso estranho também. Fizemos reclamações, inclusive, com referência a isso, né? Mas não é falta de vontade deles, é falta de pessoal especializado em determinado campo. Então, há necessidade realmente de você investir nos CAPs. E o nosso amigo Miguel, aí um abraço a ele, né? Faz algum tempo que não falamos pessoalmente. Ele também tem um grupo que faz um trabalho fenomenal, que é o Amor Exigente. É uma federação, na verdade. Realmente, né? Nós fizemos parte do congresso do Amor Exigente e tal, chamamos a atenção que eles precisavam se divulgar mais, né? Porque eles fazem muita coisa e ficam na miúda. Então nós achamos que eles realmente têm Alcoólicos Anônimos, né? Tem todo aí um trabalho feito, inclusive pelo Mozinho, que ele nos mostra, né? Legal que ele tenha feito realmente o curso lá do DENARC. O curso do DENARC nós levamos, para você ter uma ideia, para o Brasil inteiro. E trouxemos gente de Portugal aqui para participar, né? 2 anos seguidos. Tivemos psicólogos de Portugal participando aqui do curso, né? São 1 semana de curso, 20 horas aula. Falamos de todas as drogas, falamos formas de tratamento, falamos efeitos. Isso aí faz uma coisa diferente para cada um, né? Causa uma coisa diferente a cada um. E para a família há uma necessidade muito grande. Inclusive, nós temos aproveitado as igrejas e levando esses cursos aí para a periferia, para as famílias, né? É muito importante isso também. Onde realmente necessita... o conhecimento que os pais têm que buscar com referência a isso e saber lidar com a coisa. Eu vou fazer uma pequena... Nós vamos fazer um pequeno intervalo também, né? Mas tá muito bacana, viu, Mozinho? Você tá aí, ótimo, o Reinaldo aqui, a gente vai interagindo, o pessoal da internet nos ajudando. Enfim, uma coisa que eu percebi, quando o CAPS foi lançado como um equipamento de saúde mental para apoio ao dependente químico, eles pensaram muito no dependente químico, mas eu percebo ainda uma dificuldade muito grande de acolher a família. Por mais que eles estejam buscando fazer isso com mais ênfase, sempre tem um trabalho ou outro, mas a especialização na dependência química precisa ser melhorada e, de novo, aquela questão. Muitas vezes se pensa no dependente e não na família. Mas a família é reticente, a família não vem, não colabora. Poucos membros da família. A mãe, como o Mozinho falou... Um adendo. O Mozinho falou uma verdade. A mãe vai. Os demais membros da família, não. O que você queria falar, Mozinho? O maior problema hoje da família é horário. Então, o que eu fiz? O que eu fiz manualmente? O que eu fiz a nível de diretoria? Bati na porta, esperei 4 horas sentado numa cadeira dura. Eu quis falar com o diretor e gerente de CAPS que tinha que ter curso depois das 17 horas. E justifiquei. E tem várias unidades já, como Santana, Brasilândia, Piraporinha, que já tem grupo de ajuda à família de dependentes químicos à noite e final de semana. Porque precisamos pensar em quem trabalha, né? Quem produz. Principalmente no sábado. Eu mesmo já fui dar palestra lá sobre drogas, álcool e outras drogas cruzadas, de sábado, 10 horas da manhã. Vamos fazer o seguinte, pequeno intervalo agora, né? Vamos ouvir a música Famílias do Brasil com a Ghislaine Cantini. E já deixando aqui, pessoal, ligue para nós, 3932-1600. Não esquece do sorteio, hein? Tá. O sorteio... é do Reinaldo e o outro é pro nosso querido amigo ouvinte, que vai ser sorteado aí por vocês. Isso, nós vamos... quem ligar na rádio, deixando o nome, já vai estar concorrendo a esse livro do Mozinho. A Fé e a Psicologia.
A fé São 30 anos de trabalho tentando ajudar o dependente e sua família na recuperação do dependente químico. Perfeito. Então, quem ligar para nós, deixando o telefone, o contato 393-2600 com o Alex, ou até mesmo aqui pelo Facebook, a gente vai estar sorteando este livro até o final do programa. Tá ok? Famílias do Brasil com Ghislaine Cantini. Seja o sonho das famílias do Brasil. Os filhos qual rebentos de oliveira alegrem os caminhos de seus pais e façam a família brasileira achar seu amanhã na mesma paz, onde todos são por um e um por todos, onde a paz criou raízes e floriu um lar assim feliz. Seja o sonho das famílias do Brasil. Que os jovens corações enamorados, humildes e aprendendo o verbo amar, não deixem de sonhar extasiados, que um dia também eles vão chegar, onde todos são por um e um por todos, onde a paz criou raízes e floriu um lar assim feliz. Seja o sonho das famílias do Brasil. Que aqueles que se sentem bem casados, deu certo seu amor, o amor valeu. Não vivam como dois alienados, partilhem esta paz que Deus lhes deu, onde todos são por um e um por todos, onde a paz criou raízes e floriu um lar assim feliz. Seja o sonho das famílias do Brasil um lar assim feliz. Seja o sonho das famílias do Brasil.
Você está ouvindo na Rádio 9 de Julho, Tocando em Frente. Tocando em Frente. Tocando em Frente. Rádio 9 de Julho. Olá, gente amiga, esse recado é para você que precisa tomar medicamento de uso contínuo, hein? A Ultrafarma vem beneficiando milhões e milhões de pessoas no Brasil inteiro, gente. Afinal, quando o assunto é medicamento, quem é cliente da Ultrafarma gasta bem menos. É isso que você ouviu. Você ainda não consultou o site da Ultrafarma? Então o que você está esperando? É muito fácil e prático e rápido. É só acessar aí do seu computador, tablet ou celular ultrafarma.com.br. Você também pode pesquisar e comprar ligando agora para 11 5591 1466. Não deixa para depois não. Quem conhece a Ultrafarma sabe, ninguém faz tanto por seus clientes. Por isso não erre. Medicamento mais barato para todo o Brasil é ultrafarma.com.br. Católica. Em água limpa e parada, o mosquito da dengue se desenvolve em até 5 dias. Rápido, né? Mas isso também significa que esse tempo cabe dentro da sua semana. Então que tal reservar o sábado para combater esse mosquito que, além da dengue, agora transmite chikungunya e zika? Elimine os focos do mosquito da sua casa. Se o mosquito da dengue pode matar, ele não pode nascer. Sábado da faxina. Não dê folga para o mosquito. Ministério da Saúde. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar. Rádio 9 de Julho. Milhares de imigrantes, refugiados e refugiadas no Brasil e no mundo necessitam da sua ajuda. Nós estamos diante de uma situação de imigração muito grande. O Papa Francisco nos tem alertado para sairmos ao encontro de nossos irmãos e irmãs que deixam as suas terras, que buscam aconchego, que buscam lugar para morar. A Caritas e a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil está realizando uma ação solidária para assim podermos apoiar esses nossos irmãos e irmãs. Vamos contribuir, vamos ajudar com a ação solidária para podermos melhor acolher a Jesus nos nossos irmãos. Abra seu coração e contribua. Uma campanha da CNBB e da Caritas Brasileira. AM 1600 kHz. Rádio 9 de Julho. Você está ouvindo na Rádio 9 de Julho, Tocando em Frente. Tocando em Frente. Tocando em Frente. Estamos de volta, programa Tocando em Frente, são 7 horas e 44 minutos. O pessoal estava conversando aqui em off com o Reinaldo Correia, muito bacana o trabalho que ele faz no DIP, Divisão de Prevenção e Educação do DENARC. Então nós vamos disponibilizar também na nossa página no Facebook, o site. O senhor está falando que o pessoal pode procurar ajuda lá? Essa divisão ela dá atendimento, orientação aos pais que têm problema com as drogas, né, com algum envolvido na família. E também, às vezes, dependendo do grau da dependência, nós procuramos até uma internação do dependente. A pessoa pode procurar no horário comercial, a divisão, fica na Rodolfo Miranda 636 no Bom Retiro, né? É só procurar a divisão de prevenção e educação, procurar um dos técnicos, assistente social ou psicólogo, né? Então vai dar toda a orientação devida e verificando o problema e a gravidade, vai tentar dar uma solução. Nossa, que bacana esse suporte, há mais de 25 né? anos existe um trabalho. Nos meus 5 anos, eu atendi mais de 800 pessoas que buscavam internação. Conversei com esses quase 800 usuários de droga, a sua motivação, o porquê, né, as recaídas, como se deram. Isso é muito importante, né? Eu acho muito bom o senhor estar falando sobre esse trabalho do DENARC, até para que a sociedade, né, perceba o papel dessa instituição, né, que muitas vezes é mal falada, que muitas vezes é contaminada por algumas notícias. A mídia às vezes acaba atrapalhando um pouco isso, mas enfim, saber que existem muitas coisas boas, bacanas e muitos homens, né, que
querem o melhor para a sociedade, e o senhor Reinaldo está aqui nos mostrando, né, que existe sim, e que muitas pessoas estão trabalhando em prol das famílias, em prol da sociedade, só que como a gente conversou no início, né, falta às vezes espaço, né, para poder falar. Exato, porque quando você quer levar informação, hoje a divulgação se faz na imprensa de tragédias. Prevenção não interessa, né? Quando devíamos realmente buscar prevenção, levar informação para antecipar, né, o acontecimento da tragédia, para você evitar essa tragédia em família. E o senhor está falando algo que é nosso grande objetivo aqui do programa, é informar para prevenir, né? Mas se já está instalado o problema, informar também para apoiar a pessoa no seu tratamento. Hoje o problema maior é que a questão das drogas é uma epidemia, né? Epidemia mundial, não só nossa, não. Os Estados Unidos, que é o país mais rico e faz o maior combate às drogas, é o país mais consumidor que tem, em termos de todas as drogas. Isso mesmo, o maior consumidor. O Brasil também não fica atrás, né? Se pensarmos que 51% da população adulta gosta de beber de vez em quando, nós temos 20 milhões de brasileiros abusando. A maioria jovens. E hoje, as mulheres estão bebendo mais do que os homens. O que o senhor falaria sobre essa questão, né? Sobre o público feminino, sobre as mulheres, as meninas, né? As adolescentes, essa questão do consumo? Hoje os pais olham na direção dos filhos e esquecem de olhar na direção das filhas. E hoje as filhas estão abusando mais do que os filhos nessa questão. Hoje a mulher está num grau de disputa com o homem há muitos anos com referência à vida profissional. E ela tem atingido esses objetivos. Ela tem atingido cargos de direção, presidência, chefia. E aí os encargos que o homem tinha nesses postos, a mulher também os tem, né? Principalmente aí os almoços, jantares com os clientes. E normalmente o homem tomava chopp ou cerveja, a mulher toma vinho. O teor alcoólico do vinho é maior. E depois ela continua na sua vida particular, né, consumindo vinho. E os problemas com as mulheres têm aumentado, né? A gente sabe que a mulher tem um corpo diferente do corpo do homem, tem os seus vasos, as suas artérias, veias mais finas, né? A sua capacidade de metabolização do álcool é menor. Então ele vai fazer um estrago maior no sistema nervoso central delas. E elas estão tomando mais do que os homens. E os efeitos são maiores. E aí nós vemos meninas que vão imitando comportamentos. E aí, acho que foi o próprio João César Mozinho falando que aquele hábito de beber que a família não enxerga ou não interrompe, se transforma num hábito constante, um comportamento, daqui a pouco já é um condicionamento. Então, exato, a terapia comportamental cognitiva, uma das abordagens da psicologia, diz que, na verdade, a dependência química é um comportamento assimilado, né? Exato. Determinado por hábitos... Reiterado. Exatamente. E essa reiteração desse hábito leva à dependência química, que é uma doença. Da dependência resta um monte de outros resultados. Exatamente. Né? Perda da dignidade, né? Gravidez indesejada, e um monte de fatores aí, acidentes de trânsito, com morte. João César, como é que você trabalha as mães e os pais em relação a aos jovens, né? Como é que você percebe esse trabalho de prevenção e a orientação a esses pais? Olha, antes de falar sobre o meu trabalho com adolescente, eu queria falar duas coisas. Principalmente para o colega que quer trabalhar com dependência química. Eu fiz curso de ENARC nos anos 80, 90, 2000. No início da minha carreira, o curso de ENARC era considerado como pós-graduação, e hoje também. Então eu não digo que o curso de ENARC é o melhor do mundo, não. Mas se você quer saber, se você sabe ou tem alguma coisa a aprender, por favor, faça o curso de ENARC. A outra é o seguinte: se a parte política desse país não encarar a droga como encara a dengue, como encara a AIDS, ou seja, como a epidemia, nós vamos estar sempre correndo atrás do rabo do cachorro. Há muitos anos as drogas já se tornou epidemia, mas a falta de visão política transferiu a responsabilidade para a família. A família despreparada, pais sem ter tempo, filhos com liberdade, sem limite, dá o que dá.
Então, assim, aqui na Zona Sul, no meu trabalho filantrópico e no consultório, e com os jovens infratores que eu trabalho na Fundação Casa, tem duas coisas diferenciadas. Primeiro, essa preocupação mais com o menino e o desleixo com a menina, mas a menina assim, a menina adolescente, ela está sendo influenciada pela turma e está sendo influenciada pelo namorado. Pai e mãe, quando descobre que a filha, principalmente, está envolvida com droga, ela já está muito envolvida, ela não está iniciando, né? Então, assim, eu acho que como a gente tem que trabalhar na prevenção, tinha que ter matérias na rede pública, na rede da escola da prefeitura e do estado, sobre drogadição. Que é uma pauta que o Paulo Leme, do movimento Vale a Pena, ele vem trabalhando em cima de querer que nas escolas... Então, que ele precisar de mim, principalmente minha assinatura, assinatura do meu grupo e das mães que eu atendo aqui na Zona Sul, pode mandar que a gente assina. O Paulo Leme... E assim, quando eu vou na escola, veja, a professora, ela tem tempo de falar na reunião de pais e mestres para um pai que o filho dele sai para o banheiro, não volta, e quando volta o pessoal avisa que ele estava fumando droga dentro do banheiro, somente maconha, por causa do cheiro dá para perceber. E ela não tem tempo de acompanhar o filho dela. Então, droga é você radicalizar a sua agenda. Você não tem que radicalizar diretamente com a droga, você tem que radicalizar a sua agenda para você ter tempo para conversar, ter tempo para brincar, ter tempo para conhecer os amigos dos seus filhos, ter tempo de quando seu filho estiver fazendo trabalho da escola, você conhecer não só apenas os amigos do seu filho, mas os pais dos amigos do seu filho, para quando você sentar e conversar com esse menino, ele entender que aquele diálogo, mesmo sendo algo difícil, pesado, ainda cheio de tabu, é um ato de amor. Isso, o senhor Reinaldo, a gente estava falando justamente sobre isso, né? A questão do tempo, como é que essa família está dispondo de tempo os pais, é assim, tem dois tipos de adolescente. Tem os que me odeiam e os que me adoram. Tem dois pais, os que trabalham e que não trabalham comigo. Graças a Deus, eu estou no momento da minha vida profissional, não digo que a psicologia me enricou, mas hoje eu só faço contrato com a família se pai, mãe, irmão e irmã participar da terapia familiar. Se não participar, eu peço, por gentileza, procurar outro colega. E até indico colega de alto nível. Tá. Senhor Reinaldo, existe possibilidade hoje de se realizar algum tratamento de um jovem, de um adolescente, sem a família? Não. Não adianta você manter ele internado, às vezes, por longo período, e quando ele volta para a família, todo aquele atrito, toda aquela confusão volta a existir. Né? E aí, passa uma semana e está fazendo uso de novo da droga. Tem algumas famílias que acham que internar resolve, né? Não. Vão resolver o problema para mim, né? Por que você tem o tratamento familiar? Para buscar dentro da família o que motivou aquele uso. Né? E resolver isso. Porque se você não resolver, vai continuar fazendo uso. Então, a dica ou a orientação, ou até mesmo uma ordem, sei lá como a gente pode falar, para a mãe que está nos ouvindo, que está com algum problema dentro de casa, com o filho, com a filha, o que o senhor hoje pode dizer assim como básico, como premissa, como atitude que ela tem que tomar ou uma providência que ela tem que realizar hoje? Realmente tem que fazer uma união em família em busca de uma solução, mas tem que ter a razão do lado. Né, deixar emoção, às vezes tem confusões havidas no passado, que ainda tem aquele resquício que maltrata, né, então tem que deixar tudo isso de lado, né, e tem que usar aquilo que nós temos de melhor, o amor. O amor. O amor. Tem que trabalhar o amor dentro da família. Eu não Só o amor resgata. Mas senão eu vou esquecer. Veja, todo mês eu faço uma palestra que a comunidade escolhe. Onde? Foi mudanças pessoais, familiares, sociais e organizacionais. E sempre as palestras que deram mais audiência em toda a minha carreira foi violência doméstica, dependência química, depressão. Internação de dependente químico de álcool e droga, o ano passado foi o maior público que eu tive em toda a minha carreira. Então, a internação, ela não é o salvador da pátria. A internação não é para a família dormir sossegada. A internação não é transferência de responsabilidade. A internação é um item do tratamento.
É um dos itens, né? Tanto que já tem aqui 8 universidades da Zona Sul querendo que eu vá na Semana da Psicologia só para falar de internação. Tá, a gente está encerrando o programa, só faltam 4 minutinhos. Okay. E aqui a gente dá sequência com o senhor Reinaldo. Olha, nós estamos com com alguns ouvintes, tá? Nós pedimos para que ligue para você, para que você encaminhe esse livro para eles, ô Mouzinho? Se vocês que sabem. Porque o livro está aí com você, né? Ou o motoqueiro passa aqui, eu entrego, o motoqueiro entrega na casa. Nós vamos deixar o contato, então, seu contato com a pessoa que vai receber o livro. Okay. E manda-se o seu recado final aí, onde o pessoal pode te encontrar, palestras, um minutinho para que a gente possa já passar para o Reinaldo e poder finalizar. Então, mais uma vez, meu muito obrigado. Uhum. Tá? Todos os meus dados estão no meu site, www.sosdrogasealco.org. www.sosdrogas, no plural, e álcool.org. O meu telefone é 99676-6509. 99676-6509. Durante o dia eu estou na Fundação Casa, à noite aula, consultório e todas as quarta-feiras atendendo gratuitamente o dependente químico e sua família no Conselho Tutelar do Jabaquara. Muito obrigado, fiquem com Deus. Deus sempre abençoe a vocês, todos os nossos queridos ouvintes. Muito obrigado, Mouzinho. Desculpa que realmente o programa passa muito rápido. Um feliz aniversário, um ótimo sábado. Vamos sortear aqui e vamos passar o seu contato para receber o livro. Senhor Reinaldo, né? Muito obrigado pela visita, pela disponibilidade. Desculpas porque o tempo é curto, ele voa, né? Quando o assunto é empolgante, realmente. Eu vou pedir para a Mônica sortear a ganhadora aqui do livro do Mouzinho e passar também já. Ela vai escolher aqui os papeizinhos, um desses, e aí a gente vai dizer quem é o ganhador. Nesse meio tempo, o recado final do senhor, mensagem final, contato para palestras, enfim. Veja bem, nós estamos à disposição aí para as escolas, porque hoje as escolas realmente precisam tratar disto. Os pais precisam cobrar das escolas esse assunto ser tratado, porque nós temos recebido muitas solicitações de escola em razão das coisas que estão acontecendo lá dentro. Tráficos absurdos. Dentro da escola? Dentro da própria escola. Não é mais fora, né? LSD, maconha, né? Lança-perfume, tudo que você possa imaginar. Dentro, acontecendo dentro. Né? Também falamos aos pais que têm que buscar as informações a respeito, né, das drogas. Nos oferecemos também para fazer as palestras nas igrejas para estes pais, né, para levar informação a respeito das drogas, que é muito importante, né? E nós temos à disposição aí de quem se interessar, fazemos palestras em CIPATs de empresas, também problema das drogas dentro das empresas. 60% dos usuários de álcool, abusantes e também usuários de droga estão trabalhando, e os reflexos se dão lá dentro. E como que nós podemos deixar o seu contato? Então o site nosso é reinaldocorreia.com.br, Reinaldo Correia, tudo junto.com.br, ou através do Facebook. O nosso Facebook é Reinaldo Correia Palestrante, o nosso Facebook oficial. Perfeito. O ganhador do livro é o Washington lá de Campo de Goitacazes, Rio de Janeiro. Ele falou assim: faço parte da Pastoral da Sobriedade. Pega para mim esse papelzinho. E foi na Pastoral que encontrou apoio. Quer participar do sorteio? Você não só participou, como você ganhou o Washington. Aí de Campo de Goitacazes, Rio de Janeiro. Maria das Mercedes, Jardim Satélite aqui em Interlagos, tem um filho adicto, está 3 anos limpo. Ela concorda que a mãe é a primeira a participar. Poxa, ela queria ganhar o livro, mas não deu dessa vez. Mas muito obrigado, tá, Maria das Mercedes? E como o Reinaldo falou, né? As mães, elas sempre estão ali apoiando, é quem fica realmente do lado, é quem realmente sustenta, muitas vezes, esse processo. Muito obrigado também a Mônica Faichel, que está aqui também nos estúdios acompanhando. Também psicóloga. Então ela é uma colega. Muito bacana, ela também está aqui presente. Muito obrigado. Foi através da Mônica que a gente conseguiu. Os contatos. Muitos dos entrevistados do programa a gente acaba conseguindo pelo nosso Facebook, né? Que é um lugar onde a gente se comunica com pessoas que trabalham
na área da dependência química, todos os nossos grandes amigos que ajudaram a construir o programa hoje, que estavam aqui também na internet. O nosso grande abraço. Senhor Reinaldo, muito obrigado. Quero ter o senhor novamente aqui para poder falar um pouquinho mais sobre o tema. Tem muita coisa a falar. Eu imagino. Então, se você estiver disponível, a gente pode comparecer qualquer hora, qualquer dia. Tá bom, com certeza. Pessoal, fique agora agradecendo ao Alex também, ao Lucas Martins, que nos ajudou, nos ajuda sempre aqui no programa. Fique agora com o programa Cidadania e Meio Ambiente. E... pro pessoal que tá no YouTube, tchau! Até a semana que vem. O Alex dando um toque. Fique agora com o programa Cidadania e Meio Ambiente com a jornalista Cleide Barbosa e em seguida com o programa Caravela do Fado com o Padre Armênio Nogueira. Até sábado que vem. Um ótimo sábado, um ótimo domingo, um ótimo feriado.